Que tal oferecer uma experiência incrível na hora de contar histórias para toda a sua turma? Tanto com seus alunos com deficiência visual, com autismo, alunos sem deficiência. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito significativa e muito inclusiva. Acompanhe na Incluprática de hoje, eu tenho certeza que você vai adorar essas dicas. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Inclutopia. Se você não me conhece, meu nome é Fabiana Leme, sou professora, trabalho com educação inclusiva e nós aqui na Inclutopia, nós buscamos trazer mais informação, dica, conteúdo qualificado para auxiliar a construção sim dessa escola, né, mais inclusiva. Já aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal para acompanhar as nossas postagens e sempre, olha, aproveitem os comentários, coloquem suas experiências, coloquem suas dúvidas. Eu adoro ler tudo, eu leio tudo, né, para que a gente possa ter essa interação. Na Incluprática de hoje, nós vamos conhecer a proposta da professora Sueli. A professora Sueli, ela tem habilitação em deficiência visual, trabalha em sala de recursos e ela vai trazer 3 formas diferentes de você trazer para a criança com deficiência visual todo o contexto, né, das imagens das histórias. Quando a gente conta uma história, não é, para criança, a gente também precisa inseri-la nessa questão das imagens, nesse mundo imaginário, e isso é bem importante. No final do vídeo, eu vou trazer uma dica extra, então acompanhe esse conteúdo até o final. Olá, meu nome é Sueli, eu sou professora de Educação Especial, habilitada em deficiência visual e trabalho em sala de recursos. Sou morena, meus cabelos são longos e encaracolados, uso óculos e hoje estou vestindo uma camisa rosa. Hoje eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de contar história, através da caixa de história. E o que seria essa caixa de história? Vamos imaginar que no dia de contar a história, a professora se reúne com seus alunos, todos sentadinhos no chão, aguardando a história do dia. A professora vai mostrar o livro, vai mostrar as imagens de cada página no decorrer da história. E as crianças vão imaginar a história através daquelas imagens. Mas vamos pensar que se nesse grupo tiver uma criança cega, uma criança com cegueira, como que ela vai conseguir imaginar a história através das imagens se ela não vê essas imagens? E aí é que entra a caixa de contar história. Eu escolhi um livro para montar a minha caixa de contar história. É esse livro aqui, ó, A Aranha Arabella, da Rosana Rios. Se vocês não conhecem, eu vou fazer um pequeno resumo sobre essa história. Essa história é da Aranha Arabella, que adora fazer teias. E aí ela quer fazer teias por todos os lados. Neste livro, o cenário da história acontece em uma casa abandonada, mas especificamente dentro de uma sala, né? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui. Sala com abajur, sofá, quadros. E ela quer fazer as teias em todos os locais. No sofá, na mesa, nos cantos das paredes, nos quadros. E aí ela se depara com um vaso. E ela quer fazer a teia no vaso. Só que esse vaso é de porcelana, muito liso. Ela não consegue aderir à teia de aranha. E ela vai tentando e não consegue fazer a teia. E aí ela acaba por cair dentro do vaso. E dentro do vaso, a textura é diferente, é mais áspera nessa parte interna do vaso. E ela começa então a fazer as teias de aranha dentro do vaso. Ela fica super feliz, porque ela conseguiu fazer as teias. Só que depois que ela terminou as teias, ela percebeu que ela estava presa dentro do vaso.
E ela tenta sair, até que ela consegue sair do vaso. E aí ela diz que nunca mais quer saber de fazer teia dentro do vaso. Então, como é que a gente vai contextualizar essa história dentro dessa caixa de contar história? Eu peguei uma caixa, fiz uma caixa de MDF, mas não precisa ser necessariamente dentro de uma caixa de MDF. Pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de presente. Não importa a caixa. Importa, né, o que você vai utilizar, os objetos que você vai utilizar, tá? Aqui eu utilizei todos os objetos que tinha na sala, nem todos, mas alguns, certo? Então, a mesa, o sofá, a teia de aranha, com a aranha Arabella aqui já grudada na teia. Vamos ver se vocês conseguem encontrar a Arabella. A mesinha com o abajur, né? O armarinho com abajur. É importante que a criança já saiba o que é um abajur, né? Antes da história, né? Se vocês conseguirem trazer um abajur maior para que ela possa contextualizar a teia. E a aranha Arabella, ela é bem pequenininha, né? Que se vocês tiverem uma aranha maior, para poder mostrar para a criança com cegueira, para que ela consiga imaginar melhor o corpo da aranha, também seria ótimo, né? E aqui o vaso. Eu consegui esses materiais no comércio e na caixa de brinquedo da minha filha. E esse vaso aqui eu consegui em um brechó, né? Então, você consegue esses materiais no comércio, brechó, caixa de filho, enfim. O professor sempre dá um jeito de achar aí os objetos e os materiais que são necessários, tá? Então, aqui, cada vez que for contar a história, as páginas, já dá para contextualizar com objetos concretos, tá certo? E vai ser uma história boa, não só para criança com deficiência, mas para criança também sem a deficiência, uma criança vidente. As outras crianças do grupo, eles vão adorar, é uma história diferente, com objetos, e aí eles vão querer sempre que tenha uma história assim, com certeza, ok? Essa é a história com o cenário. Porque no caso desse livro, o cenário é o mesmo do começo ao fim. Então, a gente fez aqui, montou um cenário para contextualizar a história, tá? Tem até o quadrinho aqui com uma flor. Nossa, que incrível, Sueli, que ideia muito bacana. Essa questão da contextualização do cenário, ela é muito importante, não é mesmo? Então você trouxe ali dentro dos vamos dizer assim, dos limites de uma caixa, até para trazer a ideia que é uma sala que tem paredes. Muito legal. Gente, olha, é muito bacana que você já construa isso de forma coletiva entre seus pares, né? Não espere ter uma criança com deficiência na sala de aula. Essa dica, ela vale para todas as crianças, ela é um material riquíssimo e que você vai poder explorar muito. Então, agora vamos acompanhar a segunda dica que a professora Sueli vai trazer para a gente, falando dos objetos de referência, dos personagens de referência da história. Ai, gente, tá imperdível, não perca, vamos lá, conferindo. Nesse caso aqui, ó, eu utilizei uma caixa, né? Uma caixa de sapato. Tá vendo aqui? Essa caixa de sapato é sobre a história da bruxa Onilda vai a Paris. Neste caso, nesta história, são vários cenários, né? O cenário do salão de beleza, o cenário do voo, o cenário do Museu do Louvre, que ela acaba caindo lá no museu, no próprio local de desfile. Então, são vários cenários. Então, não dá para fazer um cenário como nós fizemos na Aranha Arabella, né? Mas o que a gente consegue fazer? Mostrar os objetos, mostrar os personagens importantes e que contextualiza a história, tá? Eu vou
Tá tudo dentro dessa caixa aqui que eu vou mostrar agora. Então, o que que a gente vai mostrar? Vamos lá. Nesta história tem quem? A bruxa Onilda. Que estava no cabeleireiro, fez a inscrição e foi comprar tecido para fazer o seu vestido. E ela pega a sua vassoura e viaja para Paris, né? O símbolo de Paris, né? Torre Eiffel. E lá ela vai desfilar e ganha o concurso por conta da sua roupa íntima diferente, autêntica, ok? Durante a história, a sua vassoura quebra e ela cai dentro do museu em vários locais e ela acaba voltando de avião, né? Então, cada momento da história dá para mostrar para a criança com deficiência visual através de objetos concretos, objetos que fazem parte da história. Ok? Olha, ela não vai conhecer através do tato um avião de verdade, né? Pelo tamanho do avião e pela altura, enfim. Então, dá para ela imaginar mais ou menos o que é um avião através das miniaturas. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu tenho certeza que você tá cheio de ideias, né, para construir também as suas caixas. Então, vamos combinar uma coisa? Se você construir uma caixa de referência, um cenário, ou até nessa próxima terceira dica que a gente vai dar, marque a Inclutopia nas redes sociais, tira uma foto do seu projeto e marque a Inclutopia ou no Instagram ou no Facebook. Eu adoro compartilhar as práticas de vocês, né? Toda vez que vocês marcarem a Inclutopia com as suas fotinhos, eu vou carregar lá nos nossos stories para a gente poder divulgar a sua prática para mais pessoas, certo? Então vamos para a terceira dica para te dar mais ideias para você caprichar nas suas caixas de referência, né, na hora de contação de histórias, trazendo objetos concretos, onde a criança possa explorar de forma tátil, né? Então venha conferir a última dica deste vídeo. Foi um trabalho efetuado pela professora Mirtes Bueno, né? Ela me emprestou para que eu pudesse mostrar para vocês, que foi uma história que a professora iria trabalhar em sala de aula, né? A Mirtes é a professora itinerante, e ela mostrou para a professora como é que ela podia construir uma caixa de contar história, tá? Então eu vou mostrar aqui o livro que foi utilizado, que é A Vaca Rebeca, certo? Da Regina Sekimoto. E aqui não tem cenário, e sim somente personagens e objetos, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos mostrar aqui, contando a história, a vaca Rebeca, que ganhou na loteca e recebeu seu prêmio, né? Aqui a caixinha dela, ó, a caixa aqui, certo? Dentro dessa caixa, ela abre e vê então o prêmio, que seria uma cueca, ok? Mas ela não queria a cueca, ela queria a boneca. E ela ficou triste porque ela não queria a cueca. E ela, nesse meio tempo, ela conheceu o Zeca, careca, que usava um chapéu. E o Zeca falou para ela que poderia trocar a cueca, ou seja, a boneca, pela cueca. E aí ele ficou feliz porque estava com a cueca e ela feliz porque estava com a boneca, ok?
Nesse momento, a criança com deficiência visual vai poder tatear cada objeto ou cada personagem que está na história. Não é legal? Então, vamos preparar uma caixa de contar história? Na próxima vez que você for contar a história para os seus alunos, lembre-se que pode ter uma criança que precisa de objetos para que ela possa tatear, conhecer e contextualizar e imaginar como que é a história. E não só para deficiência visual. Acho que todas as crianças, com certeza, todas as crianças vão gostar desta maneira de contar a história. Ok? Então é isso. Obrigada e até mais. Nossa, que material caprichado! Meus parabéns, tanto para a professora Sueli quanto para a professora Mirtes, né, que desenvolveram esse material riquíssimo. E agora, lembra que eu falei que tinha uma dica extra aqui no fim do vídeo? Então, a nossa dica extra é que você possa, né, pouco a pouco, ir construindo esses materiais, buscando esses elementos de referência e trazendo também a participação dos próprios estudantes. Isso mesmo, você pode formar grupos, trabalhar a construção, por exemplo, desses cenários, das referências dessa história. E aí você vai desenvolver, a partir de uma história, por exemplo, às vezes até um pequeno projeto. Então, desde a contação de histórias, depois a construção do cenário, de forma compartilhada, de forma interativa. Olha que bacana! Gostou dessa dica extra então, né? Se você também tem uma Inclu Prática e quer divulgar aqui nos nossos canais, é só entrar em contato conosco, a gente adora compartilhar. Então, primeiro nosso agradecimento, né? Mais uma vez a professora Sueli, que trouxe esse conteúdo em forma de vídeo, a professora Mirtes, que também colaborou, né? Nos mostrando a sua caixa que foi desenvolvida com tanto carinho, tá bom? Espero vocês nos próximos conteúdos. Até lá!